Salam alaikum, galera! Hoje estaremos falando sobre sistemas de determinação cromossômica sexual. E temos que relembrar de algumas palavras-chave para poder compreender todo esse conteúdo. A primeira palavra que nós vamos lembrar hoje é meiose. O que é meiose? Meiose é a divisão celular até a sua forma mais simplificada, formando os gametas. Para melhor vocês compreenderem. As células, elas podem ser diploides ou elas podem ser haploides. E os sistemas que estaremos tratando hoje serão sistema XY, sistema X0 e sistema ZW. Quase que eu esquecia, existem aquelas espécies que não apresentam características cromossômicas para a definição do sexo. São as espécies que se reproduzem através da partenogênese. E existem aquelas espécies que a determinação da característica sexual depende de fatores climáticos, como, por exemplo, depende da temperatura. São os casos das tartarugas, que em um outro momento eu estarei falando com vocês sobre este tema. Mas desde já eu vou deixar o link aqui para vocês, certo? Na descrição. Vocês podem visitar o Projeto Tanar, que é um show excelente sobre esses bichinhos que são as tartarugas. No sistema XY, em muitas das espécies dioicas, as fêmeas têm um par de cromossomos sexuais homólogos, nesse caso XX. Aí elas são classificadas como do sexo homogamético. Já os machos têm um dos cromossomos sexuais correspondente aos da fêmea, que é o X, e outro tipicamente masculino, que é o Y, ficando assim XY. Então, eles são classificados como sendo sexo heterogamético. Mas vale lembrar que esse tipo de determinação cromossômica do sexo, no caso XY, do sistema XY, está presente em vários organismos, como diversos insetos, na drosófila, por exemplo, nos mamíferos, como mostra aí a figura relacionada à espécie humana, em diversas espécies de peixe e algumas espécies de plantas e etc. Nessa imagem você pode observar o homem com 44 mais XY, suas células somáticas, que após sofrer meiose para a formação dos seus gametas, espermatozoides, vamos ter 50% de espermatozoides X, aí representado por 22 mais X, e 50% de espermatozoides 22 mais Y. E nas mulheres, nós vamos ter na sua célula somática 44 mais XX. Após sofrer meiose para a formação do seu gameta, que é o óvulo, você vai ter 22 mais X. Logo mais abaixo, observe aí a formação de meninas, XX, meninos, XY. Lembrando que o cruzamento, o ato de fazer amor, o sexo, seja lá como você vai interpretar essa bexiga, nessa relação, a possibilidade de nascer meninos ou meninas é sempre de 50%. Aí quem determina o sexo é o espermatozoide. Se o espermatozoide X fecundar o óvulo, vai nascer menina. Se o espermatozoide Y fecundar o óvulo, vai nascer um menino. Logo aqui acima, temos um desenho de uma fêmea e de um macho adulto da mosca drosófila. E logo mais abaixo, nós temos a representação esquemática dos conjuntos cromossômicos, ou seja, dos cariótipos de cada um dos sexos da drosófila. Nessa espécie, machos e fêmeas têm 3 pares de autossomos, representados aí em algarismo romano por 2, 3 e 4. E um par de cromossomos sexuais, representado pelo algarismo romano 1, logo mais abaixo. O que eu quero destacar aqui sobre a drosófila é que o cromossomo Y tem genes relacionados à produção dos espermatozoides, mas, olha só, presta atenção, mas que não determinam o sexo do indivíduo. Assim, drosófilas
com apenas um cromossomo sexual X, tem fenótipo masculino, mas são estéreis em virtude da ausência do cromossomo Y. Ficou claro para vocês? No sistema X0, é assim que se lê X0, os espermatozoides, no caso o espermatozoide como mostra aí na figura, ao fecundar o óvulo X, o espermatozoide X fecundando o óvulo X, vai gerar a fêmea XX. O espermatozoide 0, ao fecundar o óvulo, que sempre é X, vai formar o macho, que é X0. Observem aí que o gafanhoto macho, com suas células somáticas, possui 22 cromossomos autossomos, mais um sexual, 23. Ao sofrer meiose, essas células vão formar gametas de dois tipos, gametas com apenas 11 cromossomos autossomos e gametas com 11 cromossomos autossomos mais um sexual. Já a fêmea, ela com suas células somáticas possui 22 cromossomos autossomos mais 2 cromossomos sexuais. E ao sofrer meiose para a formação de gametas do óvulo, vai possuir 11 cromossomos autossomos e um cromossomo sexual. Já que no sistema ZW, machos e fêmeas se diferem quanto a um par de cromossomos, como no sistema XY, mas são as fêmeas que possuem o par heteromórfico, ou seja, elas que apresentam dois cromossomos sexuais diferentes. Sendo assim, os espermatozoides são sempre Z, e a fêmea libera dois tipos de óvulos, ou Z ou W, como mostra aí na figura. Se o espermatozoide fecundar o óvulo Z, vai nascer o macho. Se o espermatozoide fecundar o óvulo W, vai nascer uma fêmea. Esse sistema ele é típico de aves e algumas espécies de répteis, peixes, insetos como borboletas, mariposas, que eu trouxe aí para vocês nessas figuras. Percebam então que a galinha e a mariposa fêmea, elas são heterogaméticas, né? Elas possuem os cromossomos diferenciados, Z ou W. No sistema haplodiploide, os machos eles são haploides, como você vê aí, o zangão ele é N. E as fêmeas são 2 Ns, diploides. Este fenômeno ele ocorre em todos os insetos himenópteros, como as abelhas e as formigas, que nós chamamos também de insetos sociais. Esse caba da peste, chamado de zangão, ele se origina a partir de óvulos não fecundados através de um fenômeno conhecido como partenogênese. Observem nesse esquema que os óvulos fecundados e, portanto, diploides, nesse caso aí que tem 32 cromossomos, elas originam fêmeas que podem se desenvolver em rainhas férteis ou em operárias estéreis, dependendo do tipo de alimentação que elas recebem durante a fase larval. Já os machos, eles vão se desenvolver, certo? Através de um processo de óvulo não fecundado, chamado de partenogênese. E aí, galera, gostaram da abordagem do tema de hoje? Então, se inscreve no nosso canal, deixa o seu sininho ativo para receber novas mensagens a respeito dos novos conteúdos que virão aí pela frente, ok? Então, fiquem em paz, salam aleikum para todos vocês.